Apresentação do Alatra Global Research Center. Estamos vendo pessoas sendo diagnosticadas mais cedo? Em comparação com 50 anos atrás, estamos vendo pessoas sendo diagnosticadas com doenças mais agressivas de vários tipos. E estamos vendo pessoas tendo resultados piores em comparação com o que costumavam ter. E isso apesar de todo o avanço que conseguimos fazer na ciência médica em geral. Esperamos o aumento de doenças neurodegenerativas, deficiências e assim por diante? Acho que já estamos vendo esse aumento. O aumento das taxas de câncer em todo o mundo é absolutamente assustador. Acho muito legítimo chamar isso de epidemia. Há um aumento na taxa de câncer em todo o mundo em crianças e também em pessoas muito mais jovens do que eu costumava. Vereador. Então o que está acontecendo agora é que estamos tendo um aumento no número de pessoas que contraem câncer, crianças, adultos jovens, e provavelmente não é devido ao fumo, ao álcool ou a qualquer coisa assim. Parece vir algo mais, algo no ambiente que está a causar este cancro a um ritmo alarmante e está a piorar, portanto um problema muito sério. As doenças surgem cedo na vida. A geração de hoje está adoecendo em idades em que seus pais ainda eram saudáveis. E o pior é que muitas vezes lutam não apenas contra uma, mas contra múltiplas doenças crônicas em simultâneo. Como isso pode acontecer apesar de todos os avanços da medicina moderna? E se por detrás deste rápido declínio global da saúde humana existir um fator oculto, que sempre ignoramos? Nanoplásticos, uma ameaça à vida. Estamos falando de microplásticos, partículas minúsculas que não podem ser vistas a olho nu. Eles são muito mais finos que um fio de cabelo humano, extremamente finos, do nível molecular à escala de ecossistemas inteiros. Compreender os microplásticos é crucial para proteger a biosfera e a saúde pública. Também fiquei surpreso que demorou tanto, sabe? Para as pessoas reconhecerem que isso é um problema porque essa produção de plástico aumentou muito na década de 1950. E temos agora, creio eu, algo entre 400 e 500 milhões de toneladas de produção de plástico todos os anos. E isso continua se acumulando, você sabe, em todos os nossos ecossistemas. Portanto, não está afetando apenas a vida humana, mas todo o ecossistema. Então é cada indivíduo, cada planta, até mesmo as bactérias que os absorvem. Então isso é algo que temos que levar em conta. O fato de que agora permeia desde nosso oceano mais profundo até nossa montanha mais alta. Que está presente em mais ou menos todas as amostras vivas que as pessoas. Que os cientistas observaram e em algumas populações estão em proporções consideráveis, e que agora está permeando. Você sabe, nossa comida, bebida e o ar que respiramos para mim é bastante preocupante. A ciência mostrou claramente, sem dúvida, que essas coisas, esses produtos químicos, essas partículas são muito prejudiciais para nós de várias maneiras, não apenas um sistema orgânico. Mas todos os sistemas orgânicos são afetados. O plástico simboliza o progresso, um triunfo da engenhosidade humana, um material leve, forte e construído para durar para sempre. No entanto, como humanidade, perdemos algo crucial. Não percebemos como o próprio material criado para melhorar as nossas vidas começou a colocá-las em perigo. Infelizmente, as pessoas muitas vezes subestimam a verdadeira ameaça representada pelos plásticos. Muitos pensam nisso apenas como um problema ambiental, garrafas espalhadas pelas praias, detritos flutuando no mar. E sim, estes poluem o nosso planeta. Mas grandes pedaços de plástico por si só não podem destruir toda a biosfera, incluindo a humanidade. Ao contrário das partículas microscópicas que eventualmente se tornam. Esta garrafa de plástico, nesta forma, não representa perigo imediato. Mas tudo muda quando este objeto sólido se desintegra em uma massa de fragmentos microscópicos. Se esta garrafa de meio litro fosse quebrada em partículas de plástico com apenas 1 micrômetro de tamanho, criaria cerca de 10 trilhões delas. E se essas partículas penetrassem nas células do corpo humano de uma só vez, esse único frasco na forma de nanopartículas destruiria uma pessoa em minutos. Os micro e nanoplásticos são uma ameaça à própria vida.
E por vida queremos dizer não apenas a existência humana, mas a própria sobrevivência de toda a biosfera. Os cientistas estão a soar o alarme de que ainda hoje, a exposição a estas partículas está a levar à deterioração da saúde, bem como ao declínio físico e cognitivo em toda a humanidade. Um crescente corpo de pesquisas liga os micronanoplásticos ao desenvolvimento de doenças, mutações genéticas e ao aumento da resistência aos antibióticos. Alguns investigadores até associam pequenos plásticos a anomalias climáticas, desastres naturais e ao aumento da atividade sísmica à medida que bilhões de partículas microscópicas interagem com o ambiente. Com o tempo, poderão criar zonas inabitáveis em todo o nosso planeta. E tudo isso começa com uma simples reação em cadeia, quando o plástico, como esta mesma garrafa de plástico, se decompõe em micro e nanoplásticos. Este documentário é o resultado de uma investigação em larga escala. Examinamos centenas de estudos científicos e milhares de factos para responder a questões-chave, como por que os plásticos são tão particularmente perigosos. Como as partículas de plástico podem ameaçar os próprios alicerces da vida, e que hipóteses restam para a humanidade mudar o seu rumo. Hoje, apenas algumas centenas, talvez alguns milhares de pessoas compreendem verdadeiramente a magnitude desta ameaça, um número demasiado pequeno para um mundo de 8 mil milhões. Mas ao assistir a este documentário, você se tornará um dos poucos que entende o que realmente está acontecendo. Esta é a história de por que os pesquisadores que estudam os nanoplásticos os chamam de assassinos número 1, e como eles já estão remodelando nosso futuro. O plástico interfere na linguagem universal da vida. Vivemos numa era em que a vida na Terra está a desaparecer mais rapidamente do que nunca desde a era dos dinossauros. Atualmente, a taxa de extinção de espécies é 1000 vezes superior às taxas de extinção natural, tornando o nosso tempo um dos períodos mais devastadores de toda a história em termos de perda de biodiversidade. A sexta extinção em massa já está em andamento. O mundo moderno está a mergulhar num colapso biológico, como os do passado que exterminaram até 90% de todas as criaturas vivas do planeta. Embora as catástrofes globais do passado tenham sido provocadas por erupções vulcânicas ou impactos de meteoros, hoje um novo factor juntou-se a estas forças da natureza. Um inimigo invisível